Avesso. Oferecimento Lua Nova. Confiança se constrói. Conheça o novo Mitsubishi Lancer no showroom da Intercar, Avenida dos Holandeses. Vivo. Conexão como nenhuma outra. E Novo Mundo. Novo Mundo é precinho, é parcelinha, é prazão. Novo Mundo é paixão pelo Maranhão. Entrevista cara a cara. Verdade. Opinião. Ponto de vista. Debate. Palavra. Ideias. Avesso. TV Guará, terça-feira, hoje 17. Conversaremos com o secretário de Infraestrutura e deputado, Marcos Barros. Boa noite, deputado. Boa noite, secretário. Boa noite, Américo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, assistir os programas anteriores aí do presidente Sarney, do Gastão, da Kátia, e realmente fiquei muito feliz. Quero parabenizá-lo e parabenizar também o empresário Roberto Albuquerque, né? Tanto pelo empreendimento, pela TV Guará, como colocar uma programação maranhense na televisão e uma programação de qualidade como é o programa Avesso. Então eu agradeço muito o convite. A gente também agradece a sua presença, abriu uma brecha na sua agenda. E a primeira pergunta que eu faço, você é deputado? Sou deputado. A Assembleia agora está correndo aí para votar, está pegada assim como o garoto que foi mexendo no armário e agora está correndo para acabar com os 18 salários. Qual é a sua posição, qual é a sua opinião como cidadão e como deputado? Olha, eu acho que a Assembleia deve reduzir para 13 salários como qualquer cidadão recebe, né? É verdade que essa remuneração não entrava inicialmente como salário. Inicialmente o nome era verba de paletó. É quando você entrava na legislatura, recebia uma ajuda para comprar as roupas, etc. Mas é muito dinheiro só para comprar roupa um paletó e para sair. E é verdade também que o deputado, quando recebe o salário, esse salário não é só para si e para sua família, né? Existe uma cultura na política brasileira, e particularmente do Maranhão, em que os eleitores de outros municípios, quando vêm, eles sempre pedem uma ajuda do transporte, então ele tem que gastar alguma coisa também com os eleitores, não é época de campanha, mesmo no dia a dia. Mas nada disso justifica, nos dias de hoje, você pagar 18 salários. Então eu acho que a Assembleia e também a Câmara Federal devem adaptar os dias de hoje e pagar no máximo 13 salários, tanto para os deputados estaduais, como federais, como senadores. Você não acha que esse comportamento de dar uma ajuda, de dar uma passagem, essa postura assistencialista, não está na hora de acabar com isso? Américo, eu concordo com você. Eu militei na Assembleia com excelentes deputados, são meus amigos, alguns eram da oposição, outros não. E eu cito, por exemplo, o deputado Edécio Lago, ex-deputado Edécio Lago. Ele, um excelente tribuno, fazia um excelente papel, mas nem sempre o desempenho dele eleitoral era satisfatório. Embora fosse um excelente deputado, o deputado Adivaldo Holanda fez um brilhante trabalho como líder do governo Jackson Lago, ia sempre na tribuna, e isso nem sempre converte em votos, né? Então essa cultura não é só da política, é também uma cultura que é disseminada na própria sociedade. Então eu acho que os dias vão mudando e a política e a sociedade vão se adaptando e melhorando com o passar do tempo. Então eu acho que essa prática, a tendência dela é acabar. Quanto aos salários na Assembleia, eu acho que não tem sentido, nem na Assembleia, nem na Câmara, nem no Senado, pagar 15 ou 18 salários. Tem que pagar 13 salários. Ótimo. Agora, Jô, vamos permanecer na política. Há coisa de uns meses atrás, o senhor era o anfangatê do governo, era o garoto do governo. A governadora lhe projetou, ampliou o nome, expôs o nome, era o pré-candidato a prefeito. Associou ao senhor várias obras, demonstrando sua eficiência que não está em julgamento. O senhor é um homem eficiente. Mas, de repente, isso começou a diminuir, começou a murchar e a história foi esgarçando. O senhor não gostou da história ou a história que não gostou do senhor? Não, política se faz com grupo e com momento, né? Então, a primeira avaliação que nós fizemos é que a governadora Rosiana Sarney, que eu sou do grupo da governadora Rosiana, teve um excelente desempenho eleitoral em São Luís, né? Então, que isso é patrimônio do nosso grupo, não é meu, mas é do grupo. Sim. E que tinha condições de lançar um candidato aqui em São Luís com condições de competir até para ganhar a eleição. Existiam vários nomes dentro do PMDB que eram, vamos dizer, pretensos candidatos, chegou-se a falar em vários nomes, até o engenheiro Fernando Fialho, do Roberto Costa e de outros nomes.
Um dia a governadora me chamou e colocou, estou falando isso aqui em primeira mão aqui, Sim. e disse, Max, eu já fiz alguns sinais, nós temos algumas sondagens aqui, o senhor não me aparece como empreendedor, como um nome limpo, eu já fiz alguns sinais, nós temos esse capital eleitoral aqui em São Luís, e eu estou sinalizando que você podia se lançar para ver como é que funciona isso e teria o apoio do governo. A ideia lhe agradava? Olha, Américo, é o seguinte, eu nasci aqui, né, me criei aqui e gosto de São Luís, amo essa terra e já tenho alguma experiência administrativa e política, né? Então eu acho que era um projeto bom, em certo sentido. Agora você sabe que quem está na vida política e leva as coisas a sério tem o ônus, mas tem o bônus, né? Então uma campanha política é desgastante, você tem que aceitar críticas, nem sempre justas, né? Então a família você tem que deixar de lado. Quando você leva as coisas com muita responsabilidade, tem um lado positivo, mas tem também o lado negativo. Mas no primeiro momento eu aceitei a proposta e, para a felicidade minha, dentro do nosso grupo político, não houve rejeição ao meu nome, foi aceito em princípio por todo o grupo político. E o PT, aceitou? O Washington participou, inclusive, da minha filiação. É um primeiro momento, né? Sim. E também até os adversários, a oposição, tratou com respeito o nome. O que eu percebi que o governo Hoziana estava naquele momento no primeiro ano, né? Então as ações do governo estavam começando a aparecer, ainda estava vendo a coordenação. E qualquer candidato do governo tem o ônus de ser governo, tem as críticas de ser governo. E as ações do governo não estavam ainda direcionadas no sentido positivo do bônus de ser do governo, de eu capitalizar como pré-candidato as ações do governo. Sim. Então eu percebi isso, né? Não foi má fé de ninguém, mas isso eu percebi que eu não estava conseguindo capitalizar as ações positivas do governo, que eu era o candidato Max Barros, mas era candidato do governo, então eu tinha que ter o ônus de ser governo, teria que ter o bônus também. Mas hoje, só um minutinho, hoje o vice-governador é o candidato, ele tem ônus e bônus ou ele não tem nem ônus nem bônus? Aí o outro aspecto foi em relação ao PT, né? Você sabe que o PT aqui no Maranhão é muito dividido, né? E nesses contatos que nós tivemos partidários, os outros partidos nós tivemos até o apoio, queriam fazer a coligação, mas o PT, em função da sua peculiaridade local, dificilmente iria coligar com o PMDB, em função das suas dificuldades internas. E era muito importante para uma candidatura em São Luís do nosso grupo que tivesse o apoio do PT, que isso também ajudou muito no êxito da eleição da governadora Rosiana Sarney. Mas essa pré-candidatura de Washington também não está levando o PT inteiro. E aí, na minha avaliação, voltando da minha avaliação, eu achei que em função de eu não estar conseguindo capitalizar todas as ações positivas do governo e não ter conseguido o apoio do PT em função de ele estar dividido, que o projeto ficava muito mais difícil. Então eu fui até a governadora, coloquei isso para ela, inclusive eu tive a informação do deputado Vitor Mendes, que tinha estado com o Washington era simpático e tal, mas também achou que nunca tinha sido lembrado para ser prefeito, que gostaria de ser lembrado. E eu coloquei isso para a governadora e a partir daí talvez tenha até nascido a pré-candidatura do Washington. Agora, o Washington tem suas dificuldades internas, mas eu acho que ele vai marchar com o grupo todo unido. Eu acho que o PMDB vai coligar com o PT, outros partidos vão coligar. Com essa banda do PT. Com essa banda do PT. E a eleição em São Luís sempre é uma eleição difícil, né? Então nós vamos ver, o Washington deve ser o candidato do nosso grupo, o MDB deve apoiar o Washington. O Castelo, eu acho que melhorou até a sua administração, né, nos bairros, tem algumas deficiências, mas melhorou, né? Deve ter um candidato, ou mais de um candidato do grupo do Flávio, né? E eu acho importante, América, é o seguinte, numa eleição, é claro que nós vamos apoiar o nosso candidato, mas para São Luís, nos dias de hoje, é que tenha candidatos com propostas, com ideias, para discutir a cidade, né? A cidade hoje tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Quanto mais propostas houverem, mais pessoas discutindo... Mas será que um número maior de candidatos aumenta a discussão ou só aumenta a barulheira? Em Passo do Lumiar tem 9 pré-candidatos. Depende também Tem mais candidato que eleitor em Passo. Depende também da qualidade dos candidatos, né? Então, se nós tivermos candidatos bons, né, que tenham conteúdo, né, que tenham um passado que respalde as suas propostas e que discutam São Luís, eu acho que isso é bom para a cidade. Agora, se tiver muito candidato e eles não tiverem conteúdo, não acrescenta nada. É melhor não tê-los. É melhor não tê-los. Diga uma coisa, SPT, agora, vai marchar junto com o PMDB, até porque o candidato é do PT. Esse é o caminho natural. É o caminho natural. Isso prosseguirá até a eleição para governador?
Olha, É consequência natural ou é outro jogo? Não, cada eleição é um momento, né? Mas isso já vem da eleição da governadora Rosiana, né? Então eu acho que essa aliança agora consolida mais essa aliança. Então a tendência em 2004 fica mais forte de que o PMDB e o PT continuem juntos. Corre na cidade a conversa, o boato de que o senhor voltará para a Assembleia, será presidente da casa para assumir o governo e administrar a eleição de 2014, porque a governadora, todo governador é um senador em potencial. Ela sairá para... e o senhor administraria essa eleição politicamente. Isso é verdade? O senhor responde no próximo bloco.